E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo de como seria se o Ben do Reboot tivesse todos os aliens da continuidade original, ou seja, do clássico até Ben 10 Omniverse. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, galera, então vamos lá, explicando primeiramente, né, no Ben 10 Reboot, ao longo das temporadas a gente via, né, que o Omnitrix ia atualizando, recalibrando, aí de tempos em tempo ia mudando os aliens, né, ele começou com 10, né, como no próprio clássico, né, a diferença é que no Reboot tinha muito isso de substituição, sabe, o Ben, ele, por exemplo, tinha lá o Enxurrada, Massa Cinzenta, Cipó Selvagem, aí depois foi trocado, né, por Enormossauro, Rat e Slapback, entendeu? Tipo, o Ben não podia mais transformar no Enxurrada, numa Cinzenta, nesse Pó Selvagem, porque ele tinha perdido esses aliens pra ganhar novos, entendeu? No reboot tinha isso. Foi ter, assim, o 11º alien, primeiramente no especial Omni-Engano, né? Que o primeiro, 11º alien do Ben foi o Gax, só que depois foi bloqueado, né? E também deu aquele erro lá, né? Quando ele teve 11 aliens, né? Que ficava dando aquele modo aleatório e tudo, né? Depois o Ultra T atualizou o Omnitrix, aí deu toda aquela história lá dos Fulmine, né? Que vocês já sabem. Mas no caso, ele ainda não estava com o Omnitrix assim disponível para ter realmente os 11 aliens. Não, ele ainda continuou com 10, só que foi substituindo, perdendo alien, ganhando novos, mas continuando com 10. Agora, o Ben foi ter um 11º alien mesmo, né, ali sem problema nenhum, foi lá no especial Ben 10.010, porque ele não perdeu nenhum alien e ganhou um novo, que no caso foi o Surto. Então, a partir daí, a gente poderia dizer que o Ben do Reboot, ele pode ter, sim, mais de 10 aliens, né, mais de 11 também, só que não foi mostrado pra gente porque o Reboot acabou. Mas nesse What If de hoje, a gente vai explorar como é que seria se o Ben do Reboot tivesse todos os aliens da continuidade original, né, dos aliens do clássico, Força Alienígena, Supremacia, Universo, todos, né. Lembrando aqui, galera, que eu vou mostrar fanarts, né, o link dos artistas vai estar aí na descrição, né, todo o crédito deles vai estar na descrição, beleza, e vai estar aparecendo o nome deles aqui no vídeo. E também não vai ter todos os aliens a arte, porque nem de todos os aliens tem uma arte legal do reboot, sabe? Tipo, num estilo que combine com o reboot. Eu vou mostrar algumas aqui, né? De muitos aliens, né? Porque tem sim o design, o redesign, né? Dos aliens como se fosse do reboot, feito por fãs, que ficou legal, mas nem de todos tem, tá entendendo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, aí a gente fica imaginando como é que seria se tais aliens aparecessem no reboot. Por exemplo, o Blocks. O Blocks é um alien que combina com o reboot porque o Ben do reboot gosta dele. Aí seria um alien interessante de aparecer no reboot, entre outros, entendeu? E claro, né, se tivesse esses outros aliens, aí o reboot ia ter mais temporadas, né, pra explorar mais aliens, mais personagens. Mas, enfim, galera, acho que vocês já entenderam onde é que a gente quer chegar nesse vídeo, então vamos começar. Primeiramente, os clássicos, né? Dos aliens clássicos, a gente sabe que temos o Chama, o Diamante, XLR8, Massa Cinzenta, Quatro Braços, Insectoide, Ultra T, Bala de Canhão, Pó Selvagem, Chocante, no caso do Ben 10.000, né? Mas se fosse pro Ben Criança, praticamente seria esse mesmo design. E também o Gigante. E também, galera, a gente ia imaginar que o Ben, ele ia ou desbloquear de forma normal, né? De forma normal, como foi no caso do Surto, né? Só foi desbloqueado ali o alien, né? No momento ocasional ali. Ou o Ben, ele poderia fazer que nem no filme do Ben 10 contra o Universo, né? Que ele desbloqueou por código, como foi no caso do Gigante, né? E também do Gosma. Mas vamos começar aqui, galera, com o Besta. É interessante o caso do Besta porque tinha aquela questão, né? De que, eita, o Besta, ele é um alien quadrúpede, né? Então, se ele aparecesse no reboot, ele ia ficar assim, bípede, né? Como foi no caso, por exemplo, do Insectoide, dos Pó Selvagens. Mas, como já apareceu o Vulpimancer, né? No reboot, e ele era quadrúpede normal, né? Então, o Besta ia ser ou assim, nesse design aqui que eu achei legal, ou ele ia ser mais parecido com aquele Vulpimancer que apareceu lá no filme do Ben 10 contra o Universo, né? Só que, no caso, com o símbolo do Omnitrix. Mas eu gostei desse design aqui dele, ficou bem legal. No caso do Aquático, né? Temos esse visual aqui que acho que combinou muito com o reboot, né? Que os aliens ficam meio esquisito, né? E essa questão dele ser bípede também. Claro que o Aquático original era bípede também, mas tem a cauda de sereia, né? Seria mais ou menos desse jeito aqui, né? Eu achei engraçado também, porque a lanterninha que ele tem aqui é literalmente uma lâmpada, né? O Fantasmático eu achei legal porque é basicamente
basicamente a mesma coisa daquele prisioneiro lá do Nulificador que apareceu no Ben 10 contra o Universo, né? A diferença é que ele tem um símbolo do Omnitrix, né? Que é como eu disse, né? Muitos aliens poderiam ser reaproveitados com o design de personagens que apareceram na espécie deles, né? A diferença é que adaptaria para estar no Omnitrix. Agora assim, galera, esse do Cuspidor eu achei sensacional por conta que eles fizeram esse Cuspidor muito parecido, tá muito parecido mesmo com o visual do clássico, né? Eu diria que esse Cuspidor aqui ficou mais interessante, o visual dele ficou mais bonito do que o do Omniverse, né? O Omniverse ficou um Cuspidor bem diferenciado, né? Porque o Omniverse tem dessas mesmo, né? O design sofre várias alterações por conta que era o traço do Derek, mas o reboot, eles tendem a aproximar mais, né, do design original, né? Ficou muito bom. Da mesma coisa foi pro Iguana Ártica, né? Eles fizeram esse Iguana Ártica ali com os traços do reboot, mas que ficou bem parecido mesmo, né, com o visual clássico. O Blitzwolf aqui é aquela mesma lógica, né? Tipo, eles pegaram o visual que tinha sido mostrado ali, né, do Loboan que apareceu no Ben 10 contra o Universo, aí adaptaram, né, com a roupa, os trajes do Blitzwolf, né, que ficou muito bom. Esse Sneriot também eu achei muito fofinho, ele assim, tipo, é basicamente assim, o Sneriot bem com os traços do clássico, só que mais cartunesco, né, tendo mais aquela pegada do reboot. Frankenstrike também eu achei legal, né, junto com os outros aliens de Enor, eu acho que teria toda aquela, uma saga assim, explorando, sabe, o Fantasmático como um vilão, só que adaptado pro reboot, né, tendo os Skett, tendo os aliens monstros de volta, né, aí o Ben escaneando, né, mostrando a primeira vez esse modo de scanner no reboot, né, eu acho que eles iam fazer isso. O Glutão também eu achei bem legal, né? Baseado claramente, né, no visual do clássico, né, só que com os traços do reboot. A diferença, né, que eu achei interessante é que os olhos deles são amarelos, diferente no clássico que eles são brancos, né? Um detalhe sutil, mas para diferenciar o reboot da quantidade original, né? E também que ele não tem aquela, tipo, umas botinhas, né, que o Glutão usava, não, ele tá descalço, né? Já o Iden, ele tá bem próximo, né, do visual do clássico, mas ele tem algumas características mais puxadas do Omniverse, né? Tipo, ele tem aqueles bigodinhos de gato, né? Tem até aqueles dentinhos, né, de gato de anime, né, de personagem de anime que é felino, né, que é o que tinha no concept art do Iden, mas que no Omniverse, no design final não teve, mas aqui eles resgataram, né, ficou muito bom. E no caso do Mega Olhos, é aquele que, novamente, né, pegaram o visual do prisioneiro lá, do Nulificador, do Ben 10 contra o Universo, só alteraram a cor, né, que os olhos dele eram amarelo. Aqui no Mega Olhos, os olhos são verdes, né, e colocaram o traje do Mega Olhos, né, o traje padrão que ele tem. Agora, galera, indo para os aliens de força alienígena, sabemos que apareceram no reboot foi o Enormossauro, o Arraia-Jato, o Friagem, né, com o Ben de Força Alienígena que apareceu lá no Ben 10 Extinção Alien X, juntamente com o Cromático, né. Também tivemos o Macaco-Aranha, que foi uma transformação do Ben 10.000 no especial Ben 10.010. O Gosma, lá no Ben 10 contra o Universo, né, o Ben do reboot desbloqueou o Gosma. O Alien X, justamente, né, o próprio especial Alien Extinction é para mostrar o Alien X. Também temos o Raj, como um dos aliens desbloqueados pelo Ben do reboot, né? E é isso, né? Agora os demais áreas de força alienígena nós não tivemos na série, mas mostrando aqui como é que seria, temos o Fogo Fato, né? Ele seria assim, né? Aquela pegada do Fogo Fato de UAF mesmo, né? Tipo antes do desabrochamento, né? Seria esse, né? O visual pro Fogo Fato do reboot e não do Fogo Fato desabrochado. Pode ser que eles desabrocharia, não sei, né? Só se eles quisessem fazer o Fogo Fato desabrochado, mas eu acho que não, acho que eles iriam mais se inspirar no primeiro design do Fogo Fato, né? O Eco eu achei ele muito fofinho, né? Tipo assim, eles pegaram mais o modelo do visual de força alienígena, né, mas a questão do corpo dele, assim, ele ser um pouco mais gordinho, mais cheinho, eu acredito que eles basearam mais no Omniverse, eles acrescentaram esses tubos, eu acho que tem a ver com a questão do Echo ser um robô, né, eles querem colocar isso pra referenciar. O Arthrópode, esse visual do Arthrópode é mais cartunesco, né, você vê que ele também tem umas roupas assim mais preto e branca, né, mais pra referenciar a roupa do Ben do clássico, né, porque a gente sabe que as roupas do reboot não tem um padrão assim, né, então ele colocou essas roupas aí nele, né, que eu acho que ficou um design bem interessante. E o Estrela Polar, eu acho que ele ficou mais redondinho assim, né? E a cara dele assim tá parecendo mais robótica e tudo. Mas eu também gostei. Eu acho que se ele fosse aparecer no reboot, ia ser mais ou menos assim mesmo. Aí o Nanomech, galera, assim, eu escolhi esse design aqui dele. Eu não sei se seria mais esse pro reboot ou algum design melhor. Mas só pra comentar dele aqui pra vocês, eu fico pensando aqui, assim, uma teoria minha, galera, sabe? Não é oficial não, pelo amor de Deus. Mas assim, eu acho que se o Nanomech fosse aparecer no reboot, talvez eles colocariam uma explicação assim de que não, que o Nanomech, ele é uma espécie
própria, assim, tipo, não era uma criação do Omnitrix, não, é uma espécie que já existe na natureza mesmo, sabe? Eu acho, né? Porque ele, às vezes ele muda alguns conceitos da quantidade original pra diferenciar. Ou não, ou ele teria o mesmo conceito do original, né? Que ele é uma criação do Omnitrix, só que é um híbrido do DNA nanochip com o DNA do Ben, sendo uma espécie própria, o nanomechion, né? Ele não é só um microchip, né? Ele é um nanomechion que é a criação do Omnitrix com essa hibridização do DNA microchip com o DNA do Ben. Aí talvez no reboot eles criarem ou uma nova mecânica, ou eles criaram assim, que o Ben ele passaria por algo parecido, né, com o que acontece no filme do Ben 10 Invasão Alienígena, ou não, ou simplesmente teria uma explicação que o Azimuth ele já tinha escaneado antes o DNA dos chips, e aí ele mesmo criou o nanomech, muito antes do Ben receber o Omnitrix. Não sei, isso é teoria minha, mas deixa aí nos comentários o que é que vocês acham disso, beleza? Indo agora para os áreas de supremacia alienígena, só tivemos mesmo no reboot o visual do anfíbio, né, pelo Ben de supremacia alienígena que apareceu lá no Ben 10 Alien Extinction. Mas temos aqui, né, como fanart o visual do Ameaça Aquática, que eu acho que ele ficou muito bom, assim, bem próximo, né, do design original dele de supremacia alienígena, pareceu até o bivalvo, né, pelos olhos azuis. Eu acredito que, tendo os Aliens de Andrômeda, teria uma saga, assim, parecida com a saga do Agregor, né, também, para que os Aliens de Andrômeda fossem para a Terra e o Ben fosse escanear, né? Mas vocês podem deixar aí nos comentários como é que vocês acham que seria. Aproveita para deixar o like, se inscrever no canal para a gente chegar à meta de 300 mil inscritos, né? Beleza, galera? Mas continuando aqui com NRG, ficou muito legal esse visual, sabe? Eu imagino que a gente teria mais cenas com o NRG saindo da armadura. Não sei porquê, mas só por essa fanart eu imagino, sabe? O Ben saindo mais da armadura, né? E usando o NRG fora. Agora eu fico imaginando como é que seria a questão dos Omnikicks, né? No caso do NRG, porque ele já tem uma armadura, aí ele ser uma armadura dentro da armadura. Cara, infelizmente eu não achei uma boa do Tartagira. Bora ajudar o Daniel nessa. Bora. Se liguem aí, galera, alteramos o visual do universo para que o Tartagira visual do reboot pudesse existir. Massa. Mas temos aqui o do Armato, eu achei bem legal esse design aqui pro Armato, pegando bem, né, a essência do Armato, mas com um traço assim que me lembra bastante o reboot. Pro Contratempo, achei esse design aqui, talvez, se fosse aparecer no reboot, talvez não, acho que com certeza ele não seria tão detalhado não. Mas eu acho que assim, dos designs que eu procurei do Contratempo, eu acho que isso aqui é o que eu achei que mais encaixaria, sabe, com o Contratempo no reboot, mas se ele fosse aparecer ele não teria tantos esses detalhes não. Pro Besouro, eu gostei desse visual, porque pega tanto essa questão do Omniverse quanto do Supremacia, né? Ele tem as cores do Besouro do Supremacia, mas as características mais animalescas, né, do Besouro de Omniverse. Eu acho que ficou muito bom. Pro Chamalien, eu escolhi esse aqui, que ele assim, pega, né, a essência do visual dele de Supremacia, mas é um pouco mais diferenciado, né? Eu acho que combina com esse estilo do reboot, né? Tipo, trazer um estilo novo, só que mantendo a essência do Alien original. Pro Acelerado, eu achei muito legal esse visual aqui, né? Até com as roupas clássicas, né? O símbolo do Omnitrix ali no peito e tudo, com um visual bem legal, mas eu escolhi um outro aqui também que eu achei engraçado, né, o Acelerado assim, mais próximo ainda de um gato, né, ele ficou mais diferenciado, né. Também temos aí o visual do Diabreto, que eu acho que o Diabreto é um alien que também combinaria muito com o reboot, né, por ser justamente um alien mais malino, né, combina com o Ben do reboot, que é bem crianção, né. Eu acho o Ben do reboot mais crianção, né, do que o Ben do clássico, né, eu acho que o Diabreto combinaria com ele. Galera, infelizmente eu não achei um design bom pro Shox 4 também. Deixa com nós de novo. É isso aí. Tá aí, nós tamo fera demais hoje, tu é doido. Tamo mesmo. Então vamos pros The Omniverse, né? Os The Omniverse, o único que teve, assim, oficialmente, né, o visual mostrado na série, né, foi no Ben 10 Alien Extinction, que foi o Blocks, que ele apareceu sendo uma transformação do Ben The Omniverse que apareceu nesse especial, né? Mas outros eu posso mostrar aqui. O Feedback, né, que eu fico pensando, se o Feedback aparecesse no reboot, será que ia ser aquela mesma história, né, do Ben se viciar nesse Alien, né? Não sei, né, mas fica a dúvida na minha cabeça, se eles iam adaptar o arco do Feedback no reboot, apareceu mal, talvez eles iam seguir por outro caminho, provavelmente. Mas fica aí pra gente pensar também. Galera, também temos aqui o visual do Gravatac, que, assim, esse não foi o melhor design, não, pro Gravatac, só por conta do símbolo do Omnitrix aqui, que parece mais o símbolo do Omniverse, né? Mas eu acho que ele seria mais ou menos assim, né? Tem até o artista fez até a forma dele quando ele tá em órbita, né? Eu achei que ficou legal, seria mais ou menos assim, mas não exatamente desse jeito, né? E agora, galera, é
eu vou mostrar pra vocês assim, uma série de artes, né, do artista Leischer, né, que ele fez alguns designs do reboot, né, tão mais cartunescos, né, mas é só pra gente ter uma noção mesmo, como é que seria esses aliens, né, como por exemplo a gente vê aqui, né, os que a gente já comentou, né, Feedback, Gravatack, temos o Crash Hopper, né, ficou com uma roupa azul com preto, que é bem estilo do reboot mesmo, tem umas cor aleatórias de roupa, né, temos o Scarábola, né, o Alcatruta, esse Alcatruta aqui eu não escolheria ele, o Alcatruta que eu escolheria eu vou mostrar pra vocês aqui, que seria esse Alcatruta aqui, que é baseado nos Alcatruta, né, nos Iquito Perambulante que apareceram lá no filme do reboot, né, basicamente o Alcatruta poderia seguir esse design aqui, né. Pesky Dust, temos aí, né, os aliens inúteis, né, galera, que estão aparecendo aí na tela pra vocês, talvez aqui, né, teria essa piadinha, né, que o Ben não gostaria deles, tipo o Pesky Dust porque é muito fofinho, o Opior, o Alcatruta que são inúteis, né, aí poderia ter um arco assim, né, que o Ben usaria eles, né, se transformaria neles, né, e faria coisas úteis, sabe, eu acho que seria legal ser explorado isso no reboot, né, tem mais a participação desses aliens que quiser aparecer um pouco no universo, o Cocorocóide, isso aqui ficou muito engraçado, né, ele parece um galo de desenho animado, mesmo assim, desenho animado bem cartoon, ele também fez designs aí do Espantoide, né, que eu acho que seria um alien muito poderoso pro bem do reboot, assim como o Gravatack também, mas tudo bem. Astrodactyl, eu acho que seria um alien legal pra aparecer no reboot, né, só que eu imagino, é porque aqui a gente imaginar que esses aliens, né, o Ben teria todos eles, né, fosse tendo eles, né, ao decorrer das temporadas, mas se fosse pra escolher um alien pra substituir a Rajado, acho que o próximo ia ser o Astrodactyl, né. Também temos o Bullfrog aí, que eu acho que eu não escolheria esse design aí, né, tem um design melhor pro Bullfrog, seria esse design aqui, sabe? Eu acho que ele seria mais ou menos assim no reboot. Ainda seguindo aquela premissa dele ser mais fortão assim em comparação aos demais incursianos. Bullfrog manteria aquilo que o Matt Wayne falou, né? De ser o incursiano, né? Com a melhor dieta. O Atômico, eu acho que fica legal esse visual aqui pra ele, né? Ele mais robozão assim, um pouco diferente do visual do Omniverse, mas acho que combina esse visual pro reboot. Também temos aí o Podrão, né? O visual mais cartunesco. Ficou meio feio, mas é porque o traço dele é assim, né? Um traço mais cartunesco. É pra gente ter uma noção de como é que seria no reboot, né? E por último aqui, acho que um dos visuais mais legais de todos, né? Que tá até aí aparecendo na thumbnail, do Vampiro, né? Ficou bem diferenciado do visual do Omniverse, mas é aquilo, entendeu? Pegar a essência do personagem e transformar num design novo, né? Eu acho que ficou muito bom e encerramos o vídeo aqui, né, com ele, né, que mais uma vez a gente pensa, né, como é que seria pro Ben ele ter o DNA de um Vladat, né, que é uma espécie extinta, né, como é que eles adaptariam isso no reboot, né, deixa aí nos comentários. E esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível seja membro, ative o sininho, falou e tchau!